Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou trazer um vocabulário essencial para nós reportarmos resultados. E quando eu falo em reportar resultado, eu não estou falando apenas de resultado financeiro. Pode ser qualquer tipo de pesquisa que envolva estatística, que envolva análise de números de uma forma mais abrangente. Então, ela é importante para todas as áreas. E ela é uma espécie de continuação das aulas de Variation Analysis. Só que nessa aula eu vou usar exemplos retirados de um caso real. Eu não vou usar exemplos didáticos. E esses exemplos estão no artigo PepsiCo Revenue Falls 3%. Então, qual que é a minha recomendação? Depois dessa aula, façam a atividade do artigo, referente a este artigo. Então, começando por essa primeira frase que é a headline, a manchete. PepsiCo Revenue Falls 3%. A receita da PepsiCo cai 3%. E aqui a gente tem falls conjugado no tempo presente porque PepsiCo é it, tá? Então, fall, cair. A receita da PepsiCo caiu 3%. Outra frase do artigo. PepsiCo reported that its quarterly revenue fell. PepsiCo reported that its quarterly revenue fell. Fell simplesmente é o passado de fall. Então a conjugação é fall, fell, fallen, ok? Então cuidado porque não é um verbo regular. A frase é muito parecida, né? A PepsiCo reportou que a receita trimestral dela caiu, tá? Quarterly revenue, receita trimestral, caiu. E agora nós temos uma outra frase no artigo que vai falar exatamente o oposto. Shares of the company rose 2.8%. Shares of the company rose 2.8%. O que é rose? Rose é o passado de rise. Rise, rose, risen. Rise significa aumentar. Então, rose, aumentaram. Tá? Aumentou, ou conjugando aqui na frase, aumentaram. As ações da empresa aumentaram 2,8%. Outra frase. PepsiCo reported net income of $1.65 billion, down from $2.04 billion a year later. Aqui o que eu peço para vocês prestarem atenção é a estrutura da frase, tá? Então a primeira metade aqui, ela é bem simples. A Pepsi reportou que o lucro líquido a Pepsi reportou lucro líquido de 1,65 bilhões. Down from 2,04 billion. Então, o que significa isso? Abaixo dos 2,04 bilhões do ano anterior. Quer dizer, o lucro líquido, net income, caiu. Mas olha a forma que eles estruturaram a frase. PepsiCo reported net income of 1,65 billion, down from abaixo dos 2 bilhões do ano anterior. Outra frase. Net sales dropped 3.1% to $15.95 billion. Outro ponto bem interessante, outra estrutura de frase bem interessante. Drop significa cair, é um verbo regular, então o passado dropped. Net sales, as vendas líquidas, caíram 3,1% para 16,95 bilhões de dólares. Quer dizer, as vendas elas eram 3,1% maior do que 15,95. Então elas caíram de 16 ponto alguma coisa para 15,95. Também uma estrutura um pouquinho diferente do que a gente usaria em português. E uma última frase também, com um vocabulário interessante. Quaker Foods North America reported organic revenue growth of 23%. Então, a Quaker Foods da América do Norte reportou um crescimento de receita orgânica de 23%. E eu trouxe essa frase por causa do growth. Growth é crescimento. Cuidado no uso das palavras grow and growth. Tá? Grow é o verbo, crescer. Growth, crescimento. Então, reportou um crescimento de receita orgânica de 23%.
Então, só repassando o vocabulário essencial dessa aula. Fall, cair, uma queda. Tem a conjugação fall, fell, fallen. Fall, fell, fallen. Rise, subir. A conjugação rise, rose, risen. Rise, rose, risen. Um sinônimo para rise, increase, tá? Vocês vão ver no artigo que eles variam bastante o vocabulário. Então, se você não quiser ficar falando rise, 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 increase. No caso de fall, nós temos drop, uma queda, tá? Então, em vez de fall, todas as vezes você pode usar decrease or fall. E, por último, nós vimos a palavra growth, crescimento, tá? Quando a gente está fazendo uma comparação entre um ano e outro, se houve um aumento, houve um crescimento, nós utilizamos growth e não grow, ok? Então, é isso por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima aula. Não esqueçam de conferir o artigo, recomendo fazer isso agora mesmo. Um grande abraço.